Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Nesse horário, como de costume, a gente conversa sobre assuntos relacionados à doutrina da fé católica. Esse é o programa Eclésia, um programa de catequese. O assunto do programa de hoje é um assunto antigo, porém eu acredito que a gente pode afirmar que é um assunto também atual, né? Vamos falar sobre o gnosticismo, né? O que significa gnosticismo, né? A heresia que, a partir da igreja primitiva, já viveu dificuldades relacionadas à gnose, ao gnosticismo. Vamos entender um pouco o conceito, né, dessa antiga heresia e se ela ainda está presente na vida da igreja atualmente, na vida da sociedade nos nossos dias, né? Quem vai conversar conosco é o Padre José Eduardo, que está aqui ao meu lado, o Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, já esteve conosco em outras oportunidades. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, Padre. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui. O Padre José Eduardo, em outras ocasiões, esteve aqui conosco, discutimos assuntos interessantes. Eu acredito que certamente o programa de hoje também será interessante. Você já conta aí para os seus amigos, o Padre José Eduardo está lá no programa Eclésia hoje, vamos assistir essa conversa interessante. Fica o convite, então, para você agora, aproveita, liga para os amigos nas redes sociais para divulgar o programa Eclésia que está só começando. Padre José Eduardo, esse assunto, comecei dizendo aqui que ele é muito antigo, mas a gente pode afirmar que também é atual, né? Antes ainda do senhor explicar para a gente o que é o gnosticismo, ele está presente em toda a história do cristianismo, padre? Sim, eu até diria mais. Em certo sentido, ele está presente em toda a história humana. Note que quando a Sagrada Escritura conta que Deus proibiu Adão e Eva de tomarem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o diabo, na figura da serpente, justamente os tentou para que eles adquirissem esse conhecimento. E eles o fizeram e passaram a conhecer, no sentido de que começaram a ser conhecedores do bem e do mal. Certo. Então, ali, de algum modo, a Escritura já está nos falando de algo muito característico da gnose. A palavra gnose significa isso, conhecimento. Certo. Então, já no relato do pecado original, nós temos um apelo a um conhecimento redentor oferecido pelo demônio, ao qual Deus havia proibido o homem de aceder. Uma espécie de conhecimento que é tido como um elemento de salvação em si mesmo. E esse elemento de salvação, na qual esse conhecimento, né, como o senhor já explicou, a palavra gnose, que significa, portanto, conhecimento, é como se fosse um tipo de conhecimento que alguns adeptos ou uma espécie de iniciado em determinada doutrina, só aquela pessoa pode ter acesso, então é algo que não é para todos? É assim, os gnósticos dizem que existe um conhecimento primordial que é acessível apenas por via de iniciação no sentido esotérico da palavra. Certo. Quer dizer, não é um conhecimento disponível a qualquer pessoa, mas apenas alguns iluminados é que podem aceder a ele mediante rituais, cerimônias, instruções secretas que dariam, digamos assim, acesso a essa revelação primordial. O gnosticismo, então, pode ser considerado uma heresia. É uma heresia. Mais do que uma heresia, nós poderíamos dizer que o gnosticismo é como que a essência de todas as heresias. Em algum sentido, toda e qualquer heresia tem, digamos, uma raiz gnóstica. É a pretensão humana de aceder a uma revelação que, na verdade, não é outra coisa senão a excogitação, uma ideia que as pessoas vão formando, que vai sempre transitando de um polo a outro. Pode ser considerada a mais antiga das heresias ou não? Tem heresias anteriores a essa do ponto de vista da história cristã? Eu acho que, do ponto de vista da essência das heresias, não, né? Quer dizer, o gnosticismo realmente é a essência mesmo. Certo. Agora, a primeira manifestação de gnosticismo na história da igreja aconteceu com a heresia chamada docetismo. É uma heresia segundo a qual Jesus Cristo não teria se encarnado. Ele teria apenas a aparência humana.
né? São João, evangelista, na sua primeira epístola já combate o gnosticismo, nas suas 3 epístolas, na verdade, né? Já combate o docetismo, quando ele diz que o anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne, que Jesus veio na carne. Então, exatamente, a afirmação da humanidade santíssima de Nosso Senhor, que não é admissível do ponto de vista do docetismo e da gnose, porque a carne é má, a matéria é má, segundo essa doutrina, foi, digamos assim, o primeiro bastião afirmado por São João, tanto no seu evangelho como nas suas 3 epístolas. O marcianismo, né, que é uma heresia famosa do início do cristianismo, pregava esse docetismo, né, na qual Jesus Cristo, na opinião desses hereges, não tinha um corpo de carne e osso. Exatamente. Com pequenas variações, mas é isso. O marcionismo pregava exatamente isso. Bom, para a gente entender talvez o gnosticismo um pouco melhor, já pensando sobre essa ótica do marcionismo, pois eles não aceitavam, né, quem seguia essa corrente, por exemplo, o Antigo Testamento, né, pois tinham o entendimento que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus bom. E, de certa forma, o senhor já disse isso, mas para ficar bem claro, para o gnóstico, existem 2 tipos de deuses, um que é bom e um que não é bom? É assim, então, qual que é a teologia básica, né? Bem fundamental do gnosticismo? Segundo a gnose, no princípio, havia um Deus único, uma divindade única. Na verdade, eles utilizam muito mais a palavra divindade do que propriamente Deus. Certo. Havia uma divindade que era o pan, a totalidade. E ele continha todas as contradições em si mesmo. Então, o tudo e o nada, o bem e o mal, o pleno e o vazio, o claro e o escuro. Ou seja, todas as contradições estavam nele. Ora, num determinado momento, uma dessas partes de Deus quis se emancipar do todo, né? Então, ele como que se afastou, como que se apartou das outras partes, das outras partículas da divindade e disse, eu não sou vocês. Essa partícula chama-se demiurgo, seria o Deus criador. Esse Deus é mau, né? Então, veja, o demiurgo, ele, a partir do momento em que ele se dissocia da divindade, ele causa uma espécie de explosão original. Quer dizer, todas as partículas divinas explodem e se dispersam pelo universo inteiro. Certo. E o que acontece? Como o invólucro dessas partículas divinas, como a prisão dessas partículas divinas, o demiurgo criou 3 cárceres para as partículas divinas. Certo. Que, em primeiro lugar, é a matéria, por isso que a matéria é má, né? A matéria, cada ente material possui uma partícula da divindade. Então, nessa mesa tem uma partícula da divindade, em mim, em você, no copo. Essa partícula divina, ela é unívoca, quer dizer, é o mesmo, digamos assim, Deus. Então, eu sou tão Deus quanto o copo é Deus, quanto a mesa é Deus, no sentido de que há uma partícula divina em cada ente do universo. É um panteísmo fundamentalista. Não é bem panteísmo, é diferente. O panteísmo, ele afirma que tudo é Deus. Então, não há uma distinção entre uma coisa e outra. Então, todas as coisas, na verdade, são um único ente que é Deus. Entendi. A gnose é mais panenteísta. Panenteísta quer dizer, ela afirma que há uma partícula divina em cada ente do universo. Uma partícula, digamos, da mesma dimensão qualitativa. Então, eu sou tão Deus quanto o copo é Deus, quanto o jacaré é Deus, quanto uma cadeira é Deus. Entendi. Só que o que acontece? Essa partícula divina, ela vai se libertando da matéria através da evolução, né? Então, veja, o princípio evolutivo é essa partícula divina, segundo a gnose.
Então, os minerais vão se tornando vegetais, que vão se tornando animais, que vão se tornando humanos, que vão se tornando super-humanos, até se tornar Deus, até se tornar super-Deus, até que tudo se dissolva novamente no Pan, que seria essa grande divindade impessoal, que contém em si a plenitude de todas as coisas, né? A plenitude da divindade nesse sentido. Só que a matéria não é a única coisa má. Quer dizer, a matéria é má. Com a matéria é má, a mater, a mãe, também é má. Então a mulher é má. Entendi. Então todas as Pois correntes... gera matéria? Pois gera matéria, ela reproduz a matéria e ela em si mesma é má. Então todas as correntes gnósticas, elas têm uma visão muito negativa da mulher. Então veja a importância, por exemplo, que Nossa Senhora tem para o catolicismo, a força gnóstica que isso possui. Quer dizer, ela não é uma espécie de eterno feminino, uma espécie de divindade feminina, não, ela é uma mulher mesmo, real, que é a mãe de Deus, e Deus se fez carne no ventre dela. Então aqui nós percebemos a força antignóstica que tem, por exemplo, o dogma da maternidade divina de Maria, da sua Imaculada Conceição, por exemplo, assim por diante. É verdade. Mas a matéria não é o único invólucro, o único cárcere da matéria. A matéria é má, mas o Demiurgo teria criado também os mandamentos. Então, a moral é má. A moral seria uma espécie de obrigatoriedade, entendida assim, né? Que limita as partículas da divindade a uma determinada conduta. Então, na verdade, nós deveríamos, segundo a gnose, nos libertar da moral. A moral é limitante, é escravizadora, ela é extremamente limitadora da liberdade humana. Então, há uma noção de liberdade na gnose que ela não coincide com a nossa condição humana espaço-temporal. Mas isso diz respeito, por exemplo, assim, numa prática hedonista? Disso a pior. Qualquer manifestação de repulsa à moral tem raízes gnósticas. Entendi. Seja pela via do hedonismo, seja pela via, a via oposta, né, de um extremo ascetismo, né, de você não querer nada, não ter vontade nenhuma. Isso também tem muito a ver com a gnose. Quer dizer, é uma espécie de renúncia a escolher, coisas desse tipo. E o terceiro cárcere é a razão. Então, a razão é considerada pela gnose como algo em si mesmo mal. Certo. Parece contraditório, que você fala de conhecimento como via de salvação, um conhecimento primordial como via de salvação, e ao mesmo tempo você está dizendo que a razão é má. Pois é que para a gnose existe uma outra via de conhecimento, que não é a razão, que é a intuição. Então, todas as áreas racionais de conhecimento são estigmatizadas pela gnose. Então, por exemplo, a medicina alopática é má, mas a medicina homeopática é boa. A matemática é má, mas a numerologia é boa. A astronomia é má, mas a astrologia é boa. A química é má, mas a alquimia é boa. Entendi. Então, você cria um ramo de conhecimento que é todo na base da intuição. Fica ali vivendo de painéis, vamos dizer assim, pseudocientíficos e beirando o esoterismo o tempo todo? Sempre. E não apenas o esoterismo, mas, inclusive, o esoterismo grosseiro que a gente conhece, né? Certo. Mas, inclusive, um esoterismo um pouco mais refinado, que ele tem um aspecto mais filosófico, mas que, no fundo, é a mesma coisa. Já entendemos um pouco no início, mas em poucas palavras, se a gente resumir que o gnosticismo é uma corrente dualista, que preza para tudo aquilo que diz respeito à matéria, é algo ruim, é algo que um Deus mal tenha criado, e o que diz respeito ao espírito são coisas boas, é um caminho para começar o entendimento disso? Ou ainda está muito vago? É um caminho, está bastante vago, mas já é um princípio, dá para começar por aí. Tá. Na história, né, do cristianismo, lá no início da igreja, os apóstolos e depois os seus sucessores, começando a pregação evangélica, e de repente se deparam com essa corrente, né? Como isso aconteceu e como isso atrapalhou a igreja primitiva? É o seguinte, quando
o evangelho começou a ser pregado, então, obviamente, existiam correntes de pensamento e de espiritualidade que se difundiam na época. Entre os judeus havia a Cabala, que tem um fundo gnóstico muito grande. A Cabala é bastante gnóstica. Aliás, é uma corrente espiritual judaica essencialmente gnóstica. Certo. Ao mesmo tempo, no mundo greco-romano, estava em difusão o platonismo, o neoplatonismo. E o tipo de espiritualismo platônico reinterpretado dentro daquele caldo sincretista do Império Romano gerou digamos assim, uma ambiência que propiciou no cristianismo uma mímese, né? Então, o chamado gnosticismo cristão, na verdade, gnosticismo e cristianismo são incompatíveis. Certo. Mas o chamado gnosticismo cristão nada mais é senão uma mímese, uma imitação do cristianismo primitivo, reinterpretado em chave gnóstica. Então, aquelas primeiras heresias do cristianismo, elas vão trafegando de um extremo ao outro. Então, por exemplo, o docetismo é mais espiritualista, certo, nega a humanidade de Cristo. Mas já, por exemplo, o nestorianismo nega a divindade de Cristo. É um pouco mais materialista. Então você vai trafegando de um extremo ao outro e sempre vai sendo assim, né? Na verdade, as heresias elas vão passando de um extremo ao outro ao longo da história. O neoplatonismo, nessa discussão, ele colabora para essa ideia dualista ficar mais clara? Sim, porque para o Platão a matéria é má, né? E, na verdade, eu não diria que a matéria é má para o Platão, propriamente, assim, desse modo, mas a matéria, ela não é o ser. O ser, digamos assim, ele é apenas refletido na matéria. O verdadeiro ser está nas ideias, está no mundo espiritual. Inclusive, o conhecimento não é o conhecimento concreto. O conhecimento é o conhecimento através da abstração e do contato de memória com as ideias. É o que ele chama de anamnese, né? Certo. É você recorrer à memória. Então, ajuda, tem muita afinidade entre uma coisa e outra. Avançando, por exemplo, nos séculos primitivos, ainda no período da patrística, Santo Agostinho é considerado alguém que releu a obra de Platão. Ele pode ser considerado alguém da corrente do neoplatonismo. Ele teve contato com alguma dessas correntes imbuídas, né, ou cheias de gnosticismo durante a sua vida? Sim, no começo, o Santo Agostinho ele queria estudar retórica, que era a grande profissão da época. Certo. Né? Hoje, o que fazem as grandes redes de televisão era o que faziam os retores na época de Santo Agostinho. E estudando retórica, ele percebeu que a retórica ela é muito inferior à filosofia. Aliás, ele leu isso num grande retórico romano. Quando ele começou a estudar filosofia, o primeiro contato dele com a filosofia foi através dos céticos. Então, ele começou numa dúvida terrível sobre a existência ou não da verdade. Quando ele percebeu que a verdade existia mesmo, então ele começou a entrar em contato com correntes filosóficas. Na verdade, ele já estava em contato com correntes filosóficas, que ele entrou pela porta do ceticismo, certo, até que ele, passando pelo maniqueísmo, que é um tipo de doutrina gnóstica também, que afirma a negatividade da matéria, que existem dois princípios opostos, mas que eles são equivalentes, o bem e o mal, são uma espécie de dois princípios dialéticos, haveria uma divindade boa e uma divindade má, e da interação dessas duas divindades é que surge a realidade inteira, assim por diante. Ele vai ascendendo, ele vai subindo até o pensamento platônico, ele descobre o pensamento de Platão,
até que ele professa fé, e quando ele descobre a fé, na verdade, ele ultrapassa em muito o pensamento de Platão. Eu acho uma injustiça, por exemplo, chamar Santo Agostinho de platônico, propriamente falando. É diminuir demais. Diminuir demais, e ultrapassa imensissimamente o pensamento de Platão. Inclusive, existem ideias platônicas que não podem ser incorporadas no cristianismo, e, obviamente, Santo Agostinho as recalcula e as exclui do seu pensamento. Certo. Bom, essa corrente, o maniqueísmo, né, virou quase que, na qual Santo Agostinho teve contato antes da sua conversão, virou quase que sinônimo de algo que é dualista. A gente usa isso de vez em quando, né? Sim, sim. Ah, o sujeito está muito maniqueísta, quer dizer que ele está com ideias opostas, né? De certa forma, virou quase que uma expressão. Virou um chavão. Um chavão, né? A gente diz assim, por exemplo, se a pessoa... existem pessoas que são realmente assim, né? Elas dividem todo mundo em duas categorias. Fulano é do bem ou fulano é do mal. A gente diz, bom, não é bem assim, né? Não é bem assim na realidade. Você está muito maniqueísta. Mas é um modo muito forçado de usar o conceito de maniqueísmo, né? Mas essa ideia de que um Deus mal cria as coisas relacionadas à matéria e um Deus bom relacionados ao espírito não parou por aí. Não. Avançou, né, ao longo dos séculos, né? Depois do maniqueísmo, talvez de que maneira isso atrapalhou de novo a história do cristianismo? O senhor se lembra? Diversas vezes. Todas as heresias dos primeiros séculos, aliás, todas as heresias da história da igreja. Então, mais adiante, por exemplo, no final no final do primeiro milênio, começo do segundo milênio, aparecem os cátaros e os albingenses, né? São grupos ali no norte da Itália, sul da França, etc., que pregam exatamente isso, que a matéria é má, que você... Inclusive, a matéria é tão má que as pessoas elas não poderiam nem se matar, por exemplo, usando um punhal, porque se você se mata usando um punhal, você está enfiando matéria dentro de você. Então, a matéria é má. Como é que você tem que morrer? Você tem que morrer de inanição, você tem que morrer de fome, né? Então, eles proibiam o matrimônio porque eles consideravam o matrimônio mau, no sentido de que você se une a uma mulher e tem filhos com ela, então você está reproduzindo matéria. A matéria, portanto, sendo má, faz com que o matrimônio seja mau. Por exemplo, são contra os sacramentos, porque os sacramentos são matéria. Todo sacramento tem matéria e forma. Então, os sacramentos têm que ser maus nessa perspectiva. A fé era entendida numa perspectiva espiritualista, como se fosse uma inatividade da razão, para que você tivesse, pela via da intuição, acesso a um mundo supra-racional que é inacessível a pessoas normais. Então, uma espiritualidade estranha, tendencialmente quietista, em que você não faz nada, uma mística muito aberta, digamos, a intervenções alheias à vontade, em que você não tem o exercício da voluntariedade, e assim por diante. E isso vai aos poucos abrindo caminho para o protestantismo. Se você para pensar, o protestantismo surge como uma rejeição à razão. O sola fide do Lutero, né, só a fé, é uma rejeição à razão. Então isso obviamente tem um quê de gnose. Note que, por exemplo, toda a crítica que se fazia no começo do segundo milênio, a crítica à opulência, né? De certo modo era justa, porque havia muita opulência, muita gente rica na igreja, ou coisas desse tipo, mas ao mesmo tempo havia um fundo gnóstico no sentido de rejeição a qualquer coisa material. Então você tem que criar uma igreja que inclusive ela não tem nem estrutura visível. Na mentalidade dos cátaros, dos albingenses e das seitas que surgiram depois disso, a igreja tem que ser apresentada, sobretudo, como uma comunidade espiritual sem delimitações espaço-temporais. Inclusive, ela não é nenhuma estrutura visível na realidade, o que contraria os evangelhos, porque, de fato, Nosso Senhor fundou a igreja sobre os 12 apóstolos, com uma sociedade visível de fiéis. Material, né? Literalmente. Chefiada por Pedro.
e pelos seus sucessores. Então isso está muito claro, e a igreja não acabou na primeira geração apostólica. Então você veja que, ao longo da história, a recorrência das ideias gnósticas é muito grande. Depois nós vamos ter, na filosofia, o apartamento de dois princípios. De um lado, o racionalismo e, de outro lado, o fideísmo. De um lado, o idealismo, de outro lado, o materialismo. Sempre esses paralelos vão acontecendo filosoficamente, e a coisa, de certo modo, é assim até hoje. Especialmente com respeito à dificuldade do século XIII, com os cátaros e tudo mais, que depois também, como o senhor já bem lembrou, vai refletir na Reforma Protestante em relação ao corpo de Cristo, né? Porque como é que pode o próprio corpo de Cristo, que é matéria, ser algo bom em toda essa lógica distorcida de que matéria é algo ruim e de que só o Espírito, Deus só teria criado as coisas boas relacionadas ao Espírito. Isso tem relação direta, inclusive, com a festa de Corpus Christi? Eu nunca pensei a coisa nessa perspectiva, mas porque quando Nosso Senhor apareceu, se não me engano, a Santa Juliana... Juliana de Cornilon, né? Aquela santa belga, né? Exatamente. Ele simplesmente queria que o mistério eucarístico fosse honrado com uma festa especial de culto público. Eu não me lembro se havia uma conotação na promulgação da igreja, etc., especificamente antignóstica. De certo que sim, do ponto de vista de que a gnose é incompatível com o dogma da Eucaristia. Quer dizer, você imaginar um Deus que se fez carne, e ele não apenas se fez carne, mas ele se fez alimento. Ele assume as aparências do pão para dar a sua carne verdadeiramente, para que eu coma a carne dele e o sangue dele. Isso é um negócio de uma materialidade gigantesca, né? E claro que isso é extremamente antignóstico. Padre, e em relação, por exemplo, aos evangelhos apócrifos, né? Por que a gente vê, quando a gente pesquisa esse assunto, que tem alguns desses livros, né, na qual a igreja não considerou como divinamente inspirados, que alguns deles são considerados apócrifos cristãos e outros apócrifos gnósticos? Olha, o primeiro motivo é porque eles são falsos mesmo, né? Então, os evangelhos apócrifos, eles são evangelhos falsos mesmo, quer dizer, eles atribuem autoria para quem não pode ter sido o autor, para quem não tem aquelas ideias. Aquilo não eram as ideias dos apóstolos, da igreja primitiva, eram ideias gnósticas. Por exemplo, eu me lembro que houve até um filme, cujo nome não me lembro agora, mas ele explorava um pouco essa ideia dos evangelhos apócrifos, porque é claro, né, gente, o pessoal explora a ignorância, a nossa ignorância. Então, uma pessoa de casa não tem essa formação toda para conhecer, por exemplo, o que é um evangelho apócrifo, etc. Então, eu me lembro que havia um que explorava o tal do Evangelho de São Tomé, né? E falava que havia uma coisa escondida, um conteúdo escondido, e aquilo gera uma curiosidade muito grande. Não deixa de ser essa ideia do conhecimento, o acesso ao conhecimento secreto, né? Exato, mas o Evangelho de São Tomé, o tal do Evangelho de São Tomé, que é um apócrifo, na verdade, São Tomé não escreveu esse Evangelho, ele termina, por exemplo, com uma conversa de Jesus e os apóstolos sobre Maria Madalena. E ele diz assim, a mulher não pode entrar no reino do céu. Se a mulher quiser entrar para o reino do céu, ela tem que se tornar macho. Isso é uma ideia gnóstica, a mulher é má. Então, notem que, por que isso não está no cano da Sagrada Escritura? Porque é absurdo, é ridículo. Deus fez o homem e mulher, né? A Bíblia diz claramente, né? Macho e fêmea os criou, ponto final. Mas veja, a rejeição do corpo, a rejeição da identidade corpórea que a gente tem, a ideia de que você pode compor uma identidade meramente espiritual a despeito do corpo que você tem, que você pode interpretar esse corpo dos modos mais díspares possíveis. Isso é uma ideia gnóstica, isso descansa num fundo gnóstico. Eu gostaria, Padre José Eduardo, conforme nós já comentamos no bloco anterior, de entender um pouco dos problemas que esse tipo de heresia e de corrente distorcida mesmo, que sempre esteve presente no cristianismo. Primeiro, se ainda hoje a gente encontra
muita influência dessa corrente no nosso dia a dia, nas coisas práticas, na nossa paróquia, no nosso dia a dia enquanto católico, enquanto cristão, e que de maneira a gente pode identificar esse tipo de problema para depois tentar combater? Muito. O Papa, inclusive, acaba de lançar um documento falando sobre o neognosticismo, né? Gaudete et Exsultate, chama-se o documento, pode ser visto na página da Santa Sé. E a Congregação para a Doutrina da Fé lançou também um documento anterior falando sobre isso, sobre a ideia que muita gente tem hoje do conhecimento, como se fosse como se a essência da salvação fosse isso, né? Quase que uma autorredenção através do conhecimento, essas coisas todas. Mas as tendências gnósticas, elas estão presentes por todo lado. Então, só, por exemplo, do aspecto do relacionamento com o corpo. Nós não percebemos muito claramente isso, mas a nossa geração, as gerações anteriores, a gente tem um relacionamento muito problemático com o corpo. Por exemplo, pense numa estética toda baseada na ideia de que você não pode ter matéria, você tem que ser seco, né? Se você for um pouquinho gordinho, você já está fora do padrão, né? Então, há uma ideia aqui antimaterialista bem interessante e presente no imaginário. É verdade. Ou, por exemplo, o descontentamento que todo mundo tem e a necessidade de você artificializar o próprio corpo. Mas o corpo não é bom, você tem que transformá-lo o tempo todo, você tem que artificializá-lo, porque parece que ele não é bom, ele tem algo em si que não é bom, né? Por exemplo, todas as teorias sobre a identidade humana que querem conceber uma identidade que estigmatiza o corpo. O corpo, ele não define quem você é. O que define quem você é? É algo que... Bom, se o meu corpo não define quem eu sou, então o que define quem eu sou? Quer dizer, se eu não estou onde o meu corpo está, onde é que eu estou? Então, por aí a gente vê como que existe uma problematização do corpo. Eu me lembro que há pouco tempo atrás aparecia na terceira edição da Base Nacional Curricular Comum, ou foi na segunda, eu não me lembro mais, mas acho que era na terceira. Aparecia, por exemplo, quando falava de educação física, né? Um dos quesitos, problematizar o corpo. Mas por que raios eu tenho que problematizar o corpo? Qual que é a necessidade que eu tenho disso? Você tem aqui uma tendência gnóstica. Então, a tendência gnóstica não está apenas, por exemplo, na negação do prazer, né? Por exemplo, uma pessoa que possa achar que o casamento é uma coisa ruim, ou que o ato sexual seja uma coisa imoral, suja, né? Bom, se for feito dentro das condições morais, entre pessoas legitimamente casadas, ele não é ilícito, pelo contrário. Mas também se dá entre, digamos assim, na relação da própria pessoa com o seu próprio corpo. As pessoas elas estão muito contaminadas com essa mentalidade. Isso é uma mentalidade extremamente gnóstica. O assunto fica muito amplo, porque vai desde aceitar, como o senhor bem disse, e essa pressão, né, de ter que mudar, de ter que... exagero, né, na verdade, tatuagens e afins, etc., até mesmo do ponto de vista da autoestima, né? Claro. É um assunto muito, muito amplo, né? Na verdade, isso acaba, talvez, eu acredito, padre, aliás, é um assunto por uma outra oportunidade, que eu sei que o senhor é estudioso desse assunto, a ideologia de gênero, o senhor vem outra oportunidade, só para a gente conversar sobre isso. Mas, como o senhor estava entrando no assunto agora há pouco, se o corpo não diz quem nós somos, né? O que vem depois disso é uma distorção que não tem fim. Exato, exato. Mas, por exemplo, toda a ideia da Butler, ela diz que, ela tem um livro dela chamado Subject of Desire, Sujeitos de Desejo, a Judith Butler. Judith Butler, tá. Por exemplo, ela tem a ideia de que você tem que, o desejo, ela diz isso, você tem que libertar o desejo da racionalidade. O desejo, ele tem que estar desprendido da racionalidade. Para utilizar a metáfora do Thomas Hobbes, você tem que soltar o leviatã, você tem que soltar o monstro. O desejo, ele tem que estar completo. Você tem que libertar o desejo da moral. Olha lá a gnose. Assim como você tem que libertar a identidade do corpo, da matéria, que a matéria é má. Assim como a mulher, ela não pode ser mulher. Ela tem que ser um negócio completamente diferente, porque a mulher é má.
Assim como a razão é má, então o desejo tem que estar fora da racionalidade. Então os princípios estão todos ali, em operação. Isso diretamente diz respeito ao entendimento da fé católica, da moral católica, acaba sendo sempre uma guerra. Porque alguém vai dizer, olha, você vai seguir essa moral católica aí, você tem que se libertar disso. No fundo, a gente está falando da mesma coisa, né? Claro, porque vocês pensem, a doutrina católica, a espiritualidade católica é muito concreta. Então, você ir à missa, você receber os sacramentos, você fazer oração, todos os dias um pouco. Né? Nós temos exacerbações em direções opostas. Então, por exemplo, o pietismo é uma linha de espiritualidade em que você tem uma mística vaga, uma mística indeterminada. A oração é um negócio completamente assim, incerto. Ou você tem, por exemplo, no lado oposto, o jansenismo, em que tudo é determinado com uma dose de rigorismo absurda, ascética, penitência absurda, ninguém tem qualidade moral alguma. São todas exacerbações, uma na linha mais espiritualista, a outra na linha mais materialista, mas a doutrina católica ela é equilibrada. Você não cai nem no materialismo, nem no espiritualismo. Você frequenta os sacramentos, reza, usa a sua cabeça, tem uma relação sadia com a realidade, consigo mesmo, com o seu entorno. A igreja é uma coisa concreta, real, não é um negócio etéreo, não. É clara, é localizável, há uma hierarquia, há uma doutrina, há uns determinados sacramentos, há umas determinadas práticas espirituais. Então, a doutrina católica é um negócio muito concreto. E por isso que ela é o melhor remédio contra o gnosticismo. Bom, ainda nesse sentido, a gente tem poucos minutos, mas acho que vale a pena essa pergunta ainda. Deixa eu responder, obviamente, de maneira resumida. Alguém vai dizer, puxa vida, mas ao seguir essa moral, eu estou me escravizando. Porque para ser verdadeiramente livre, eu tenho que, assim como o senhor já explicou bem durante o programa, aderindo àquela ideia de que abolir a moral ou fugir disso seria um sinônimo de uma, entre aspas, liberdade. Como é que a gente põe isso na balança? O que é liberdade e o que é escravidão nesse sentido? A pior tirania é a tirania das nossas paixões. Então, quando uma pessoa tem as paixões deseducadas, ela não faz o que ela quer. Ela é dominada pelas suas inclinações baixas. Então, a moral, ela não é a imposição de uma lei a despeito da minha liberdade. Ela é uma educação para a minha liberdade, para que eu não me sujeite à tirania dos desejos que estão em mim e haja de acordo com a razão iluminada pela fé. Então, o único jeito de alcançar a liberdade mesmo é praticando a moral. Quer dizer, quando você, de fato, obedece os mandamentos de Deus, quando você pratica as virtudes, o que você está fazendo? Você está regulando a sua conduta de acordo com a razão iluminada pela fé, agindo porque você sabe que agir desse modo é bom e te ajuda a ser uma pessoa mais plena. Esse é o caminho do exercício da verdadeira liberdade. Então, na verdade, a ideia de você soltar o Leviatã, de você acabar com a moral para você deixar o desejo solto, não te fará mais livre, só te fará mais escravo de pulsões que estarão totalmente descontroladas. Para a gente chegar para o final dessa conversa, padre, alguém está assistindo a gente desde o início, já entendeu o problema do gnosticismo, já entendeu na história da igreja como isso foi e é uma coisa terrível, prejudicial à ascese cristã, à vida cristã madura, etc. Mas está pensando, isso não é comigo, isso é lá do passado, isso ficou na história da igreja. De que maneira identificar esse tipo de problema, né, na gente? E uma vez identificado, qual que é o remédio? O remédio é a doutrina católica, que nós precisamos não apenas conhecer, mas precisamos praticar. E, sobretudo, a vida espiritual. Porque se eu não pratico oração, se eu não rezo, se eu não faço oração mental mesmo, se eu não medito, não aprendo a tratar Deus Nosso Senhor, e tenho práticas de piedade muito bem assinaladas ao longo do meu dia, não aquela espiritualidade que você não sabe o que você está fazendo, né? Mas uma espiritualidade com marcos claros para você saber se você está rezando, se você não está rezando,
porque o corpo também importa, né? Então, essa coisa, eu rezo, mas reza quando? Que horas? Aonde? Como? Por quê? Né? E isso aqui é uma vida espiritual que não é pietista, ela está clara, você está marcado onde você está rezando. Isso aqui é um remédio. Agora, eu identifico os sinais de gnose em mim, possivelmente, eu acho que esses 3 critérios que a gente falou no início são muito interessantes. A gnose é uma rejeição à matéria, a gnose é uma rejeição à razão, e a gnose é uma rejeição à moral. Então, essas tendências elas vão se exacerbar para um lado ou para o outro. Né? Ou você vai cair no intuitivismo, ou no racionalismo. Né? O Karl Popper diz que o racionalismo é a fé irracional na razão. Quer dizer, você quer fazer com que a razão explique até aquilo que ela não pode explicar. Né? Você diz para a razão que só existe aquilo que cabe debaixo dos limites dela. E isso é irracional. Por exemplo, né? Ou, por exemplo, quando você cai num moralismo excessivo, que na verdade não é a moral sadia, é apenas o rigorismo materialista, muito, muito marcado, ou o contrário, no laxismo absurdo. Então, examine esses extremos, examine se você está ali caminhando mais ou menos como a igreja ensina. De fato, o único remédio que existe contra o gnosticismo, verdadeiramente, é a doutrina católica. Quando nós entendemos que não somos nós que nos salvamos, mas quem nos salva é o Verbo encarnado, ou seja, Deus que se fez homem e que morreu para nos salvar e que nos deixou como uma extensão da encarnação e da sua obra redentora a igreja, os sacramentos e assim por diante. Padre, para encerrar, por gentileza, nos dê a bênção, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada e Sempre Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.